Da parte de nosso Senhor Jesus, eu quero convidá-los nesse momento a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, versos 28 ao 34. Marcos 12, versos 28 ao 34. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E vindo um dos escribas, ouvindo-os discutirem, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua mente, e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Bem, mestre, tu disseste a verdade, pois há um único Deus, e não há outro além dele. E amá-lo com todo o coração, com toda a compreensão, e com toda a alma, e com toda a força, e de amar o seu próximo como a si mesmo, é mais do que todas as ofertas queimadas e sacrifício. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Tu não estás longe do reino de Deus. Nenhum homem depois disso ousou fazer-lhe pergunta alguma. Apenas até aí. Curve a sua cabeça e vamos orar neste momento, rogando pela direção do nosso Deus. Santo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, muito obrigado, ó Senhor, por este dia, onde a tua igreja está aqui reunida para corresponder à santa vocação. Obrigado porque a tua misericórdia nos guardou, ó Deus, durante toda a semana, nos proporcionando saúde, força e vigor para estarmos aqui hoje. Nós rogamos a ti encarecidamente, ó Deus, que o Senhor perdoe as nossas faltas. Corrija, ó Senhor, os nossos pecados. E faça isso, ó Deus, por meio da tua palavra, pelo poder do teu Espírito. Opera em nós, Senhor. Fala aos nossos corações e alinha a nossa vida com os teus preceitos. No santo nome de Jesus, nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Meus queridos, existe um livro clássico do direito intitulado Do Espírito das Leis, de Montesquieu. Esse homem discorre sobre a natureza das leis, qual seria a sua origem e qual seria, então, a sua finalidade. E logo no primeiro capítulo, ele faz algumas declarações brilhantes no que diz respeito à origem e à finalidade da lei. De onde a lei surgiu? Onde ela está? Quem a criou? Então ele diz as seguintes palavras, ouça com atenção. As leis são relações necessárias que derivam da natureza das coisas. Neste sentido, todos têm suas leis. A divindade possui suas leis. O mundo material possui suas leis. A natureza e as criaturas possuem suas leis. As leis são as relações que se encontram entre ela e os diferentes seres, e as relações destes diferentes seres entre si. Deus possui uma relação com o universo, como criador e como conservador. As leis, segundo as quais criou, são aquelas segundo as quais conserva. Ele age segundo estas regras, porque as conhece. Ele conhece-as porque as fez, e as fez porque elas possuem uma relação com sua sabedoria e potência. Quando ele alega isso, ele está advogando em favor da criação de uma lei divina moral,
uma lei que rege todas as coisas. Lei essa que, por exemplo, está presente em todos os homens. Ele cita outras leis para reforçar, então, a sua argumentação. Ele diz, olha, existem leis, é um fato. A natureza tem suas leis, vocês podem observar. O mercado, a sociedade também tem suas regras e suas leis, isso é perceptível. Mas também todos os homens têm uma lei gravada em seu coração e a origem dela não é outra senão Deus. Posteriormente, ele ainda argumenta que apenas Deus pode dar origem às leis, porque apenas Ele tem sabedoria para tal, e que é impossível que o acaso, a casualidade, algo relacionado, por exemplo, ao acaso ou à não criação, ou algo relacionado ao evolucionismo, não são capazes de criar leis objetivas. Então, essas colocações nos ensinam pelo menos 3 coisas importantes a respeito das leis. Em primeiro lugar, a criação é governada pelas leis. Em segundo lugar, as leis ditam como são as relações dos indivíduos entre si e também, num contexto mais restrito à fé cristã, dos indivíduos para com Deus. Em terceiro lugar, essas leis poderosas das quais ninguém pode escapar foram estabelecidas por Deus, por sua sabedoria e pelo seu poder. Quando o assunto é lei, nós temos grupos muito específicos nas Escrituras. Por exemplo, ao permear o Antigo Testamento, nós vamos ver um grupo de leis morais que nós costumamos chamar de os 10 mandamentos. Nós ainda temos também um outro grupo chamado de leis cerimoniais, que dizem respeito às festividades e aos rituais de purificação do povo hebreu. Nós ainda também temos um conjunto de leis civis que dizia respeito à relação, regulamentação de propriedades, punições por crimes e etc. Então, hoje, nós iremos refletir sobre o primeiro grupo de leis, a lei moral do Senhor, da quais nossos pais batistas deixaram registrado um posicionamento muito correto, específico e objetivo na Confissão de Fé Londrina de 1689. Eu separei aqui 3 artigos do capítulo 19. Primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro diz o seguinte, ouça com muita atenção. Deus deu a Adão uma lei de obediência universal escrita em seu coração, e um particular preceito de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pelo qual ele vinculou e ele e a toda a sua posteridade para pessoal, inteira, exata e perpétua obediência. Prometeu vida sobre o cumprimento e ameaçou com a morte a violação da mesma, e o dotou com o poder e a capacidade para guardá-la. Existem muitas informações preciosas aqui no parágrafo 1 do capítulo 19. A primeira delas é que essa lei moral de Deus está presente desde a criação do primeiro homem. Ela já estava lá. Ela não foi estabelecida depois, mas estava lá no início de todas as coisas, no início da criação divina. Não apenas isso, mas Deus ordena que ela não seja restrita apenas aos primeiros homens, ao primeiro casal, a Adão e a Eva, mas a toda a sua posteridade. E Deus requer uma obediência pessoal, isso é individual desse mandamento. Ele deseja uma obediência exata e perfeita. Então, ele promete vida sobre o cumprimento e também promete a morte em caso de descumprimento, em caso de violação. O segundo parágrafo diz o seguinte: a mesma lei, que primeiramente foi escrita no coração do homem, continuou a ser uma regra perfeita de justiça após a queda, e foi entregue por Deus no Monte Sinai, em 10 mandamentos, e escrita em 2 tábuas. Os 4 primeiros mandamentos contêm nosso dever para com Deus, e outros 6, nosso dever para com o homem. Aqui ainda também presentes muitas informações preciosas. A primeira delas é que ela está inscrita no coração do homem, o que nós podemos chamar de consciência. Todos os homens são dotados de consciência em relação a essa lei. Em segundo lugar, a queda do homem para o pecado não invalida a lei, assim como
ela não era restrita apenas para Adão, ela não fica invalidada após a sua queda. Então, Deus requer a obediência da mesma de todos os homens na posteridade. E para reforçar essa ideia, Deus entrega os 10 mandamentos escritos nas tábuas da lei para Moisés, então, proclamá-la ao povo. Parágrafo de número 5 diz o seguinte: a lei moral obriga para sempre a todos, tanto pessoas justificadas como as demais, a obediência da mesma. Isso não apenas no que diz respeito à matéria nela contida, mas também no que diz respeito à autoridade de Deus, o Criador, que a deu. Nem o Cristo, no Evangelho, de forma alguma a anula, mas confirma esta obrigação. Como mencionado, então, no parágrafo 2, nós percebemos que a lei é passada adiante, é registrada nas tábuas dos 10 mandamentos. E agora a nossa confissão afirma que tanto os justos como os demais, ou seja, tanto os crentes quanto os não crentes, estão debaixo dessa lei moral. Não apenas por causa do que está escrito ali, mas porque ela foi dada pelo próprio Deus, ou seja, por causa da autoridade de Deus sobre as suas criaturas. Cristo não anula a lei no Evangelho, antes ele a endossa, ele a reforça. Então, nós podemos afirmar pelo menos 3 grandes coisas a partir das informações aqui, desses 3 parágrafos da nossa confissão. Em primeiro lugar, a lei moral foi dada ao homem na criação. Em segundo lugar, ela diz respeito à relação entre o homem e Deus e o homem para com os outros homens. E esse segundo ponto é importante porque nós vamos destrinchá-lo de uma maneira um pouco mais profunda logo à frente. Em terceiro lugar, ela deve ser obedecida tanto por crentes quanto por não crentes. Não apenas pelo seu conteúdo em si, como mencionado, mas porque Deus ordenou que assim fosse. Então nós temos 3 aspectos que vamos refletir essa manhã. Em primeiro lugar, eu quero apresentar alguns conceitos aos irmãos. 2, na realidade, o que nós chamamos de legalismo e o antinomianismo. Guardem bem esses nomes, porque nós vamos aprender um pouco sobre ele essa manhã. Em segundo lugar, nós vamos ver como a falta de amor, como a falta de obediência a Deus, leva a produzir a maldade no mundo. Guarde bem essa informação. E, por último, em terceiro lugar, quem ama, pratica a lei. Então, primeiro ponto, legalismo e antinomianismo. Ao longo da minha caminhada na fé, eu tive alguns diálogos muito interessantes com pessoas de denominações diferentes, alguns amigos, outros apenas conhecidos, distantes, e, por vezes, alguns irmãos. E dessas experiências eu lembro de 2 diálogos que comunicam muito até hoje. O primeiro, na realidade, era uma espécie de ilustração que contava um diálogo entre um pastor e uma irmã que fazia parte da membresia da sua igreja. E o diálogo se desdobrava da seguinte forma: a irmã chegava até o pastor e perguntava algumas coisas. Ela dizia: eu tenho algumas dúvidas em relação ao meu comportamento. E o pastor responde: quais são essas dúvidas? Então ela diz: eu posso usar maquiagem? E o pastor responde: pode. Eu posso usar calça jeans? E o pastor responde: pode. Eu posso pintar as unhas? E o pastor responde: pode. Mas logo em seguida ele complementa da seguinte forma: a única coisa que você não poderá fazer é entrar no céu. Para muitos, essa ilustração pode até ser engraçada, e para outros ela pode conter alguma lição de moral assim nova, ou alguma lição muito impactante que irá transformar vidas. Mas na realidade, ela parte de um conceito superficial de obediência e ela reduz o amor a coisas materiais como vestimentas ou algum cuidado pessoal. E o pior, atrela-se essa obediência pessoal a uma espécie de salvação ou de meio para alcançar a salvação, para que essa pessoa não só atinja o favor de Deus, mas como ela também o mantenha diante, então, do favor de Deus. Mas essa percepção está equivocada. E é o que nós podemos entender como uma expressão nos dias atuais de legalismo.
uma obediência tão rígida que nem a própria Escritura aponta para tal. Nos dias de Jesus, também houveram os legalistas. E nós vemos consecutivas vezes embates entre esses legalistas e Jesus registrados no Evangelho. O grupo mais conhecido desses legalistas era os fariseus. Nós percebemos que constantemente eles acusavam Jesus de algumas coisas. Então, por exemplo, quando nós olhamos aqui para o texto, nós percebemos uma sequência de tentações. E mais especificamente, um mestre da lei chega para Jesus com essa indagação, procurando ver qual era a percepção que Cristo tinha da lei. E isso não era, de algum modo, um debate apenas, ou um diálogo amigável entre ideias, mas cada tentação a Cristo, feita por intermédio da lei, da interpretação da lei, tinha na realidade o propósito de tentar contra a sua vida. Por exemplo, um pouco antes aqui do relato lido, nós vemos Jesus sendo tentado com a questão do imposto. Jesus responde sabiamente, de forma que nem o Estado pode acusá-lo e nem os fariseus poderiam acusá-lo de quebrar as suas leis, nem as leis de Deus, nem as leis do Estado. Se, por outro lado, Jesus responde de forma que dá a entender que ele havia quebrado as leis do Estado ou as leis de Deus, ele poderia ser punido tanto pelo Estado quanto então por aqueles líderes religiosos. E assim Jesus preserva a sua vida, respondendo sabiamente. Então, meus irmãos, um lado oposto, ou na verdade um caminho oposto a essa ideia de uma obediência extrema, poderia ser visto num outro diálogo que tive há um tempo atrás, com um irmão de uma outra instituição religiosa. Numa conversa sobre trabalho, sobre semana e sobre culto, nós discutíamos sobre a guarda do Shabat, para nós, o domingo. E ele respondia da seguinte forma: mas o domingo, na realidade, ou o sábado, era coisa daqueles religiosos dos tempos de Jesus. Isso não vale mais para nós hoje. O que importa é a graça, argumentava ele. Se por um lado, então, do lado do legalismo, nós temos grupos que defendem alguns tipos de regras, que, caso sejam obedecidas, até ofuscam a imagem da graça, por outro lado, nós temos um extremo oposto, que nós chamamos, então, meus irmãos, na teologia, mais especificamente na vertente cristã, de antinomianismo, que é a negação da lei. Para as pessoas que pensam da forma de negar a lei, tanto as leis cerimoniais, quanto as leis civis, quanto também a lei moral de Deus, na realidade é ofuscada pela graça, de tal forma que não importa a forma que a pessoa viva a vida dela. As suas obras, no final das contas, não são tão significativas assim. O que importa é a graça. Por exemplo, o N. Gruden atrela essa ideia à teologia da hipergraça, e que nada importa das suas obras, apenas a graça. Mas essa é uma visão que também deturpa o ensinamento da Escritura. Ela é uma visão que deturpa os ensinamentos de Cristo e também de seus apóstolos. E na realidade, meus irmãos, quando nós olhamos para Cristo, nós percebemos que ele segue um caminho oposto a essas ideias. E nós podemos ver isso de forma mais nítida posteriormente. Ainda sobre o antinomianismo, esse termo é relativamente novo, mas ele é um problema antigo. Por exemplo, você vai ver que Jesus era acusado de quebrar a lei. Esse termo ainda não existia, mas a ideia de negar a lei estava lá. Posteriormente, Paulo também é acusado de negar a lei. Mais tarde, na história da igreja, ainda nomes como Marcião e Johann Agrícola, discípulo de Lutero, buscavam defender, então, anular toda a lei judaica do Antigo Testamento, inclusive a lei moral de Deus, alegando, então, também apenas o exercício da graça na vida dos crentes. O que parece uma imagem piedosa, uma imagem que exalta a graça de Deus, na realidade é uma armadilha. Cristo nunca defendeu esse tipo de ideia, nem os seus discípulos e nem os seus apóstolos.
O que nós vemos na realidade como prática de Cristo e de seus apóstolos é uma interpretação correta dos mandamentos. Não é a invalidação e nem a anulação. Afinal de contas, as acusações dos legalistas eram equivocadas porque elas partiam de pressupostos como tradições. Por exemplo, acusavam a Cristo de não respeitar a higienização, o rito de, ao chegar das ruas, lavar as mãos antes de qualquer refeição. Apenas esse exemplo. Posteriormente, nós vamos ver que eles acusam também Jesus de quebrar o sábado por suas curas. Isso é muito comum nas Escrituras. Mas Jesus rebate sabiamente todas as vezes, de tal forma que todas as vezes que Cristo é acusado, seja por negar a lei, ou seja ainda por interpretá-la corretamente, os homens não podem resistir à sua sabedoria. Ele responde todos de forma objetiva, conforme as Escrituras, de tal forma que isso rende reações inesperadas daqueles líderes religiosos. É exatamente com a percepção, então, de um negador da lei que os fariseus enxergavam a Jesus nesse momento. Então, eles olhavam para Cristo e o viam como um violador. Eles dizem, nós precisamos pegar esse homem. Nós precisamos mostrar publicamente que ele nega a lei de Deus. Então, meus irmãos, é onde acontece essa história e onde acontece, então, o que nós podemos entender como sendo uma das reações mais honestas presentes no Evangelho. Ao receber a resposta sábia de Cristo, aquele escriba, mestre da lei, responde o seguinte: Bem, mestre, versos 32 e 33. Tu disseste a verdade, pois há um único Deus, não há outro além dele. E amá-lo com todo o coração, com toda a compreensão, e com toda a alma, e com toda a força, e de amar ao seu próximo como a si mesmo, é mais do que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. Então nós temos aqui algumas percepções. Fala de Cristo. A sua resposta exata é: amarás o Senhor teu Deus como... Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua mente, e com toda a tua força. Perceba o aglomerado de características que Jesus coloca aqui. Em primeiro lugar, o Senhor coloca com todo o coração, na ideia judaica de todo o interior, com todo o seu sentimento, e com toda a tua alma, e com toda a tua mente. Quando nós nos deparamos com essa descrição, nós percebemos que amar a Deus também não é apenas um ato interior, de consciência, no que diz respeito a ser devedor de obediência apenas a Deus, mas também é um exercício intelectual, o que nos comunica uma coisa muito importante. Conhecer a Deus, conforme ele se revela nas Escrituras, é um ato ou uma demonstração de amor a ele. Em contrapartida, ignorar o que a Bíblia nos apresenta sobre Deus, ou ainda desprezar os ensinamentos da Bíblia sobre Deus, mostra uma falta de amor para com Deus. Por exemplo, você já viu aquela pessoa que argumenta que estudar a Bíblia não é tão importante, que ler a Bíblia não é tão importante, o que importa é uma adoração em espírito? Essa pessoa está equivocada. E quem argumenta dessa forma não pode dizer que ama a Deus, pois ela despreza o conhecimento de Deus. Aqueles que amam a Deus buscam conhecê-lo com toda a sua mente. Por fim, nós ainda temos aqui, na fala de Cristo, algo que também reforça muita importância no exercício de amor. Há aqui o emprego da palavra força, no sentido de colocar em movimento, de colocar o físico demonstrando amor a Deus. E eu coloco isso como uma forma prática simples: mover-se da sua casa até a igreja num dia de domingo. Muitas vezes, quando está cansado, abatido fisicamente, mas, contudo, pensando ser um ato de amor a Deus, sacrifica então o descanso físico e diz: eu vou mover o meu corpo em direção à casa de Deus e então responder
a santa convocação do Senhor. Isso é uma expressão de amor a Deus. Então, quando nós colocamos o nosso interior, a nossa mente, o nosso intelecto, e nós também praticamos fisicamente coisas que dizem respeito a servir a Deus, nós estamos demonstrando claramente que o amamos. Em segundo lugar, na próxima fala de Cristo, nós temos então uma segunda etapa, ou um complemento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na passagem paralela do texto lido, em Mateus capítulo 12, verso 40, nós temos um complemento. Diz assim: disso depende toda a lei e os profetas. Então nós podemos seguir adiante com a seguinte indagação: qual é a relação da lei com o mundo? Como a lei afeta o mundo? Ou pior, como transgredir a lei afeta o mundo? E então eu quero convidá-los a talvez uma nova ótica de olhar o mandamento moral do Senhor e perceber em como a ausência dele afeta o mundo e as pessoas. Para chegar à resposta dessa pergunta, nós vamos levar em consideração uma lista feita aqui dos 10 mandamentos. Eu apenas listei para facilitar aqui a nossa compreensão do texto como um todo e do que Jesus queria dizer com amar a Deus e amar ao próximo. Mas se os irmãos desejarem buscar cada mandamento na Escritura, vocês podem, num outro momento, abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, nos versos 1 ao 17. Segue, então, a lista dos 10 mandamentos. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor em vão. Quarto, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho. Décimo, não cobiçarás. E aqui, quando nós voltamos então para a fala de Cristo e damos a devida atenção aos mandamentos, nós vamos compreender por que há a complementação em Mateus 12, verso 40. Disso depende a lei e os profetas. Em primeiro, se você observar os 4 primeiros mandamentos, eles dizem respeito à nossa relação para com Deus. Observe, não terás outros deuses. Não farás imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do sábado para o santificar. A relação entre o homem e o seu Criador. Preceitos divinos que Deus não aceita menos do que isso. Do sexto em diante, do quinto em diante, nós vamos então perceber, meus irmãos, que eles constituem da relação dos homens para com os outros homens. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe, que Deus requer daqueles que são filhos de Deus e obedientes, é que eles não se tornem rebeldes para com seus pais. Logo, rebeldia com os pais torna-se pecado para o Senhor. Posteriormente, tentar contra a vida de outra pessoa. Posteriormente, nós ainda vemos, meus irmãos, ser suscetível à traição conjugal, subtrair bens alheios, levantar falso testemunho contra o próximo, ou ainda cultivar a inveja no coração. Você consegue perceber que quando os homens deixam de praticar todas essas coisas, nós podemos ver exatamente a raiz do mal do mundo? Algumas pessoas acusam Deus de ser o autor do mal do mundo. Mas essa perspectiva não é real. Se nós pudéssemos colocar de forma muito simples, nós poderíamos dizer que o mal está acontecendo no mundo exatamente por causa da ausência do amor a Deus.
Nós percebemos a ausência do amor a Deus quando, por exemplo, constatamos a idolatria dentro de uma sociedade, quando percebemos imagens de escultura por todos os lugares, imagens idólatras que são condenadas por Deus na Escritura. Nós vemos pessoas blasfemando o nome de Deus, tratando-o como algo trivial. Nós vemos pessoas violando o dia do Senhor como se fossem as coisas mais normais do mundo. Nós ainda podemos ver as coisas mais terríveis do mundo, por exemplo, como filhos agredindo pais, ou ainda pessoas cometendo assassinatos sem a menor causa aparente, simplesmente desejo de ceifar a vida do outro. Nós vemos pessoas destruindo seus lares, porque não preservam o seu cônjuge, não preservam o seu casamento. Tudo isso é o que as pessoas lá fora chamam de mal. Mas elas nem percebem que esse mal é idolatrado por elas. Na verdade, elas gostam de fazer essas coisas. Mas como elas não podem culpar a si mesmas, tentam de alguma forma culpar a Deus. Mas isso é falso e traiçoeiro. De contrapartida, nós podemos constatar então que o mal no mundo nada mais é do que a falta do amor a Deus. A falta do amor a Deus leva os homens a corromper os seus mandamentos. Uma vez que os mandamentos de Deus são corrompidos, então o mal se estende a todos os homens que assim o fazem. E eles não escaparão do juízo por isso. Então, meus irmãos, dito isso, nós devemos ter em mente que aquele que zela por Deus e zela pelo seu próximo deve manter-se atento constantemente e não apenas isso, devem também praticar cada mandamento, pois isso é justo e agradável para Deus. E daí nós percebemos que quem ama, pratica a lei. Quando reparamos bem os 10 mandamentos, nós temos uma definição perfeita do que é o amor, do que tanto falamos. E então, quando nós voltamos para as palavras empregadas por Jesus, nós vamos ter então uma visão expandida e até a resposta para uma pergunta que muitas vezes aparece em nosso meio. Afinal de contas, o que é o amor? O que é esse amor que tanto falam? Existe uma animação japonesa chamada Vinland Saga, e ela trata de uma brincadeira entre subversão entre o bem e o mal. Quem é mal se torna bom, quem é bom se torna mal. Não mediante outra coisa, mas mediante a observação da lei do Senhor. E num dado episódio, um sacerdote começa a refletir sobre o amor. Indagado ali pelos pagãos, ele diz o seguinte: a única coisa que eu desejaria era conhecer o verdadeiro amor. Sem o amor, prata, ouro, mulheres, o vinho, tem valor algum. Mas afinal, o que é o amor? Indagava ele, como quem estava numa crise interna de relacionamento entre ele e Deus. E na narrativa, ele some simplesmente sem obter essas respostas. Mas quando nós olhamos para a Escritura, quando nós olhamos para o ensinamento de Cristo, nós vemos uma definição perfeita do que seria o amor. A palavra empregada aqui no original, agapeinês, na verdade, um verbo, traz a ideia de dever social e moral. Por exemplo, não é uma ideia de amor atrelada apenas ao sentimental, como a cultura muitas vezes sugere. Às vezes as pessoas dizem que amam umas às outras simplesmente por causa de afeto. Mas isso é apenas um aspecto do amor verdadeiro. Aqueles que amam, praticam. Aqueles que amam, agem de acordo, social e moralmente. Logo, amor é praticar a lei de Deus para com ele e para com o próximo. Então, meus irmãos, se por um lado, quem não ama a Deus não cumpre a sua lei moral, por outro lado, todo aquele que diz que ama a Deus esforça-se no empenho para cumprir a sua lei moral. Ele tem apenas Deus revelado nas Escrituras como seu Senhor. Ele jamais se prestará a fazer imagens quaisquer que sejam, representando a Santíssima Trindade. Ele não tomará o nome de Deus em vão. E aqui há algo curioso. Desde criança eu percebo essa ideia empregada na cultura.
Às vezes, aborrecido com meu pai ou com a minha mãe, eu resmungava: "Ah, meu Deus!" Meu pai me corrigia severamente: "Não tome o nome de Deus em vão", fazendo então perceber que havia uma lei muito grande em torno do nome de Deus. Além disso, meus irmãos, aqueles que observam a lei de Deus zelam pelo descanso estabelecido por Deus, zelam pelo seu Shabat. O domingo não é um dia para ficar em casa. O domingo não é um dia para buscar dinheiro lá fora. O domingo é um dia que Deus convoca o seu povo para adorá-lo. É um dia de descanso, e descanso esse obedecendo a Deus. Ele zela ainda, então, pelos seus semelhantes, pelos outros homens. Ele não atenta gratuitamente contra a vida das pessoas. Ele não planeja assassinatos. Aquele que ama a Deus ainda também zela pelo seu casamento. Ele respeita o seu cônjuge, ele o protege e ele o preserva, então, como seu semelhante. Em oitavo lugar, seguindo ainda na ordem também dos mandamentos, ele zela pelos bens alheios. Ele não os viola, ele não os toma à força, ele não assalta. Antes, ele cuida apenas do que é seu e, se possível, zela também pelo que é dos outros. Ele garante ainda a integridade ao testemunhar diante das autoridades. Ele não testemunha visando beneficiar alguém aliado próximo mentindo, ou ainda visando beneficiar a si mesmo, mas mantendo a verdade diante de toda a autoridade, para que julgamentos sejam feitos de forma justa. E por fim, não há espaço para cobiça, para inveja em seu coração. Aquelas pessoas que obedecem à lei moral de Deus fazem bem, e elas agradam a Deus. Então é correto que todo cristão tenha um zelo especial pelos mandamentos do Senhor. E que eles observem diariamente, fazendo um exame de consciência. Em que será que eu tenho pecado? Eu tenho sido obediente nesse mandamento, eu tenho sido obediente nesse outro mandamento, e visitar uma vez após a outra as Escrituras. Agora há de se fazer uma observação muito importante. O cristão não faz isso para ser salvo, como pensam os legalistas. Como pensava também o pastor da ilustração, que eu mencionei anteriormente. Obedecer para ser salvo. Isso é explicitado nas Escrituras. Efésios, capítulo 2, versos 8 ao 10, o apóstolo Paulo vai declarar o seguinte: pois pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não é de vós mesmos. Isso é o dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Veja quão preciosos são os ensinamentos de Paulo aqui. Nenhuma obediência poderá render ao homem a autoridade de chegar diante de Deus e fazer algum tipo de cobrança. Senhor, eu fui temente nesta lei e nesta lei e nesta lei. A verdade é que ele não foi. Em seu coração, em algum momento, ele tentou. E em Romanos, capítulo 3, Paulo explicita que todos os homens são carentes, então, da graça de Deus, que uma vez que é manifesta, nenhum homem pode se glorificar ou ainda se vangloriar diante de Deus. Então, nós temos aqui dois elementos. Em primeiro lugar, a salvação é pela graça. Em segundo lugar, aqueles que são salvos pela graça cumprem as obras que Deus ordenou, que Deus estabeleceu, porque assim aprove ao Senhor para que nós andássemos nelas. Então não é obedecer para ser salvo, mas obedecer porque foi salvo. Os cristãos praticam as boas obras e eles zelam pelos mandamentos, porque eles foram salvos um dia. Mesmo porque a humanidade do homem é frágil e os homens são capazes de cometer o mal em seu coração, ou ainda pior, externar isso algumas vezes. Para tal, nós devemos sempre olhar para Cristo. Cristo
é o único que foi plenamente obediente em toda a lei, tanto na lei cerimonial, quanto na lei civil, quanto também na lei moral. Ele as cumpriu integralmente, e o autor aos Hebreus declara que ele foi obediente e obediente até a morte. Nada fez com que Jesus quebrasse algum dos preceitos divinos. Ele obedeceu plenamente. Então nós devemos olhar para ele e perceber que mesmo durante a tentação no deserto, sozinho, com fome, ele não cedeu à tentação de adorar a outro que não fosse Deus. Ele olhou então para as pessoas necessitadas e ele exerceu misericórdia, fazendo então cumprir o mandamento: misericórdia quero e não sacrifício, valorizando então uma boa obra no descanso do Senhor, a saber, o exercício de compaixão. Então aqueles que acusavam a Cristo não tinham a razão, antes Cristo estava ensinando para eles a perfeita e real obediência a Deus, a obediência assim que Deus requeria do homem. Ele amou o próximo como a ninguém. Ele exerceu misericórdia como ninguém, e não só aqueles que viveram em seus dias, mas também estendeu a sua misericórdia e amor a cada um de nós, aqui, há mais de 2 anos depois, e nos libertou do pecado. Sua obediência promoveu a libertação do pecado. Nós somos libertos do pecado não pela nossa obediência, mas pela obediência de Cristo. Diante disso, nós temos algumas coisas que podemos ter então como aplicações para os nossos dias, para as nossas vidas pessoais e para a nossa prática em nossos lares. Em primeiro lugar, nós devemos ser tementes a Deus integralmente, na totalidade do nosso ser. Por exemplo, há aquelas pessoas que dizem assim: o mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é uma consequência da prática do mandamento, colocar ele como Deus em primeiro lugar. Mas na realidade, é amarás o teu Deus com todo o teu coração e a tua alma e o teu entendimento e a tua força. Todas as faculdades do homem devem estar empenhadas nisso. Por exemplo, eu devo me examinar e me perguntar: será que eu amo a Deus o suficiente? Dessa forma, o meu interior, os meus sentimentos, os meus afetos são direcionados para Deus em primeiro lugar? Ou ainda, eu tenho expressado amor a Deus por meio da minha intelectualidade? Eu tenho buscado conhecer a Deus, sendo essa também uma expressão de amor a Deus? Eu tenho me empenhado fisicamente nas coisas que dizem respeito à obra de Deus, fazendo assim transparecer um amor a Deus? Essas reflexões devem estar constantemente em nós. E cada uma dessas faculdades deve ser revista e corrigida, para que então possamos estar perfeitamente alinhados com o mandamento do Senhor. Em segundo lugar, 2 coisas. Em primeiro lugar, nós não devemos exigir uma obediência inalcançável das pessoas, como os legalistas faziam e fazem até os dias de hoje. Ao mesmo passo, é que nós não devemos menosprezar os preceitos divinos. Nós não devemos menosprezar as ordenanças do Senhor que nos são expostas na Sagrada Escritura. Quanto mais ainda os 10 mandamentos. Eles são tão válidos hoje quanto foram nos dias de Adão e de Moisés. E nós podemos constatar isso de uma forma muito simples. Por exemplo, existem aquelas pessoas que dizem assim: mas esses mandamentos não valem mais. Pergunto eu: é lícito eu atirar na testa de alguém e assassiná-lo sem motivo algum? É lícito ou justificável que eu traia o meu cônjuge? É lícito ter imagens de esculturas? É lícito idolatrar a outros deuses? É lícito violar o Shabat do Senhor? A resposta é não. O que faz nos concluir que cada mandamento moral do Senhor é tão válido como ontem, e sempre será. Porque assim aprove a Deus, para manter ordem e preservar a sua criação. Perceba que quando nós olhamos, então, para o segundo parágrafo do capítulo 19 da Escritura,
bem como para a alegação de Montesquieu, nós percebemos que as leis são, na realidade, uma dádiva de Deus aos homens. Na realidade, é um presente do Senhor que faz com que os homens não exerçam maldade. A soberania de Deus contém a maldade dos homens. Os homens não são tão maus quanto podem ser apenas por causa da graça de Deus. Mas a lei de Deus evidencia esse fato. Ela põe na consciência dos homens, e até as autoridades reconhecem o que é certo e o que é errado de maneira objetiva, porque as leis do Senhor são poderosas, e as leis do Senhor são que regem e mantêm a ordem em sua criação. Meus queridos, que nós possamos zelar pela lei do Senhor, que dessa forma nós possamos expressar o nosso amor a Deus, que isso renda bom testemunho ao mundo, mas antes de tudo renda louvor a Deus. Que nós possamos diariamente refletir, meditar, ler nas Escrituras e orar. Senhor, que o Teu Espírito grave em meu coração cada mandamento Teu. Não permita que meu coração ceda às tentações, ó Deus, mas que antes eu seja inclinado à obediência e que assim o Teu nome seja glorificado. Meus irmãos, Deus em Cristo abençoe a cada um de nós com essa palavra. Curve a sua cabeça e vamos orar, agradecendo ao nosso Deus. Santo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, obrigado, ó Deus, por ter falado aos nossos corações essa manhã. Obrigado, ó Deus, por nos revelar a Tua lei santa e perfeita, que ajusta o padrão moral do homem. Obrigado, ó Senhor, porque Cristo cumpriu toda a lei em nosso lugar, permitindo assim, ó Deus, o cumprimento cabal do Teu decreto a respeito da nossa salvação. Obrigado, Senhor. Coloca em nosso coração o reconhecimento da Tua obra. Planta tanta gratidão em nosso peito, ó Deus, que possamos olhar para Ti e passar a fazer as boas obras, não como um tipo de moeda para barganhar, mas como reconhecimento, ó Deus, da Tua graça. Que nosso coração se regozije, ó Deus, em obediência, e que assim sejamos mais santos, ó Deus, e que isso renda louvores ao Teu santo nome. Nós Te pedimos e por fé Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,